Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos esperar uns instantes até o Instagram, hoje tá? Para o Insta, avisar todo mundo que já estamos ao vivo. Olá, Adri, tudo bem? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Só um instante que eu já te chamo, tá? Vou esperar só uns segundinhos para que o Insta possa avisar todo mundo que já estamos ao vivo, para que as pessoas possam entrar. Eu já te chamo. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Quem for entrando, já vai deixando aquele coraçãozinho, né, para que realmente possa entrar. Isso, obrigada. Para que o Insta possa avisar mais pessoas que já estamos ao vivo. E hoje a gente vai falar sobre cansaço emocional. Eu vou colocar aqui, só um minutinho, tá, Adri, que eu já te chamo. Vou organizar aqui, colocar, deixa eu ver as informações. Última vez eu não consegui pôr aqui, vamos ver se ele vai. Vou te liberar aqui, Adri. Oi, querida Andressa. Oi, Adri, tudo bem? Belezinha? Que Estamos aqui bom, de novo, que bom fazendo coisas ótimas recebê-la, juntas. exatamente. Depois de uma pausa, né, esperamos a nossa conexão estar melhor, acho que hoje está excelente. Vamos esperar só um instante aqui. Enquanto isso, eu vou deixando a nossa. Eu estava querendo colocar o nome da nossa live, né, que é sobre cansaço emocional, mas ele está travando para mim. Então, só para não ter erro, eu vou deixar um pouquinho e depois eu tento colocar aqui de novo, tá? Para deixar fixo no comentário sobre o nosso tema, né, de hoje para as pessoas que forem chegando. E vocês, tudo bem, Dri? Como está passando esse período? Passando esse período com muito trabalho interior, é hora de colocar em prática tudo que a gente aprende, tudo que a gente estuda, tudo que a gente acredita. Concordo. Então, Acho que é um momento de uma limpeza interior, né? De uma conexão. agora a gente tem disponibilidade para mudar o que a gente quiser, né? Porque nem sempre o tempo aumenta, porque para muita gente ficou mais corrido, mas a oportunidade é assim: o que fazer para minha vida ficar legal apesar de tudo? Sim. Então é isso que tem aberto possibilidades de inovação, de criatividade, de inventividade, mesmo sob estresse, mesmo passando por desafios. Então, estou assim, arrumando coisas de casa, arrumando roupa, cozinhando, coisas que tempos, em outros tempos não fazia parte da minha rotina. Era só Sim. trabalhar, estudar, viajar, fazer reunião, tal. Bem interessante. É um ano que a gente está ressignificando muita coisa, né? E algo que veio junto com tudo isso que a gente está vivendo é muito sobre o cansaço emocional, né, Dri? Então a gente até vai comentar, vai falar sobre isso, mas antes eu quero que você se apresente, né, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre o seu trabalho, e daí nisso a gente já Uhum. entra também sobre o tema do cansaço emocional. Quantos temos? Eu não vejo aqui, né? Então, a princípio, para mim entrou alguns, mas saiu. A princípio só tá, gente. Por isso que eu não sei se realmente tá entrando as pessoas ou não. Mas pode se apresentar porque vai ficar gravado, tá? Fica Ah, gravado, então. espetáculo! Fica gravado, Fica pronto. gravado. Então, isso é legal Seguidores. hoje do ao vivo, Ah, porque as pessoas que estão juntos, que estão conosco, é gostoso porque nos alimenta, traz muitas coisas pra gente. sim. Mas as pessoas que forem entrando depois conseguem ver a live na íntegra, porque fica gravado, vai ficar lá no meu IGTV. Então, quando a pessoa passa no meu feed, ela vê a nossa live lá.
tá bom? Então, aproveite para se apresentar, porque as pessoas vão te acompanhando aí ao longo da jornada. Ok. Então, seguidores da Relacionar e seguidores do Projeto Quepardo, eu estou Adriana Vazoler Mendonça, psicóloga, terapeuta holística integrativa, arquiteta de formação. Agora, com a psicologia, estou juntando os saberes, né, para a psicologia ambiental e como os ambientes mudam a nossa percepção, nosso raciocínio. Então, estou juntando os saberes das duas profissões. Como terapeuta holística de área integrativa complementar, eu trabalho com uma técnica chamada homeostase quântica informacional, HQI. Que é por conta disso, conversando com a Andressa, que a gente veio com esse tema do cansaço emocional, mental, cansaço, exaustão, né, psíquica, porque tem como aliviar, ou pelo menos como nos observar antes da gente adoecer. Eu moro em Campinas com um pai idosinho de 90 anos. Está sendo uma experiência diferente também, né? De morar com o pai depois de grande, depois de uma vida que a gente faz fora da casa de origem. E tudo fazendo parte deste ano. E o principal, como não se esgotar, né? Mentalmente, no meio de tudo isso. De tudo isso. Até aproveitar essa deixa, ó, quero dar bem-vindas a Camila, a Samara, que estão aqui conosco. Vamos já fazer um termômetro. Eu sempre gosto de fazer um termômetro para a gente entender como nós estamos, ou as pessoas, nossa audiência também aqui estão, né? Então, meninas, né, que estão já conosco, meninas que também vão entrando, ou se você também assistir essa live depois gravada, coloque aqui pra gente, né, de 0 a 10, o quanto vocês estão sentindo, né, esgotada emocionalmente, esse cansaço emocional, o quanto vocês estão sentindo exausta, né? Se esse é um ano no qual particularmente vocês estão sentindo mais, e esse é um período que você está. Então hoje, né, de 0 a 10, quanto você está sentindo esse cansaço emocional? Sendo 0, né, sendo 0 quase nada, Samara já colocou aqui 10. e 10, né, ali. Já tá, a tampa de pressão já está estourando. E a Samara, particularmente, estou vendo que está com um bebezinho, então também é uma fase, né, Samara, da maternidade com o bebê pequeno, que realmente a gente traz muito desse cansaço emocional. Eu até quero compartilhar, depois a Adri vai compartilhar um pouquinho também, em que momento da vida você teve, porque é muito comum a gente ter pelo menos, né, em um momento da vida, em algum ciclo da vida, a gente vai se sentir mais cansada, com muito mais exaustão mental. E Samara, minha live de ontem, meu nome é Sara. Ah, desculpa, eu tô vendo tudo junto. Oi, Sara, que bom, muito obrigada, viu? A Sara esteve comigo ontem, Dri, na live que eu fiz sobre autocuidado na maternagem, que foi com a Eliana Dias. Foi muito interessante. E hoje, o tema de hoje também, Sara, vai ser muito legal, porque vai te trazer ainda mais elementos para te ajudar com o seu autocuidado. Então, para mim, Dri, eu fiquei com muito cansaço, assim, hoje, olhando de fora, foi um momento que eu tive na minha maternidade também. Ali da vida da minha filha, quando eu voltei ao trabalho, na verdade, sabe? Então, da fase dela, dos 6 meses a 1 ano e meio, foi um ano para mim, foi um período para mim, onde eu me percebi tamanha exaustão. Eu acho que por uma mudança de rotina, uma mudança de vida, né, aquela sobrecarga com o trabalho, com a responsabilidade, né, da maternidade, da criação, enfim, então foi um ano para mim, foi um ciclo de muito cansaço, né? Então, hoje eu quero também trazer isso, vai entrar muitas mães aqui, então isso é muito interessante, mas assim, isso é muito importante, né, de a gente ter clareza que em algum momento da vida a gente vai ter esse cansaço emocional, e muitos ciclos até muito mais que uma vez. Então aqui o nosso propósito é justamente compartilhar com vocês como podemos aliviar, ou como podemos ter pontos de atenção quando a gente pode, né, ter clareza e falar, opa, se eu não diminuir o ritmo, se eu não diminuir as minhas réguas, eu vou entrar nesse mesmo ciclo
de exaustão e de cansaço. Então, o que eu posso fazer? Então, aqui eu quero compartilhar com vocês, eu sou especialista em saúde emocional e a Adri também é terapeuta, né, integrativa, e a gente vai mostrar também para vocês como outras possibilidades, o que tem ainda disponível que a gente pode usar para o nosso cansaço emocional. Dri, quando que você teve, né, você lembra algo que te marcou essa exaustão, esse cansaço emocional? Eu tive durante um divórcio litigioso, quando eu estava tendo muito estresse psíquico mesmo, né? Eu tive insônia, fui para médico, tomar remédio para... Eu não conhecia nada das coisas que eu conheço hoje, mas eu fui em médico normal, pedi ajuda, porque eu trabalhava durante o dia, mas não estava conseguindo dormir. Então tem um componente de estresse, né, de período de estresse pós-traumático, em que a gente não vê saída, não vê solução, eu não via como mudar aquilo e tinha que, na minha limitação na época, eu tinha que trabalhar e aguentar tudo e realmente foi muito desgastante. Por que eu digo assim na época? Porque tudo depende de como a gente encara as coisas, tudo depende do que é verdade para nós. Eu não sei se acontecesse hoje, como eu faria, mas o que eu estou querendo aproximar é o seguinte: o cansaço mental, emocional, psíquico, essa exaustão, ela pode vir por volume de carga mesmo, né? Tipo, cuidar de um bebê, cuidar de alguém doente, mudanças de cidade, mudança de casa, de emprego, alguma coisa assim que você tem um volume de estímulos e de coisas para fazer. E geralmente esses de volume, a gente sabe que ele termina um dia. Mudança de cidade, de casa, uma vez que você arruma, ele vai terminar. A criança, dali uns meses, vai mudando as necessidades, os desafios com as crianças. Você vê que vai acabar. Uma pessoa doente vai ter um fim. Ou a pessoa melhora, ou a pessoa faz a passagem. Enfim, o que é mais adoecedor é quando a gente não tem pistas de que aquilo vai passar. A gente não concebe que, vamos supor, um casamento infeliz, alguma situação, né, ou de que a gente é contra aquilo. Uhum. Interiormente eu resisto, eu não quero viver aquilo. Você não aceita, né? Você não aceita. Uhum. Não aceita o fim do ciclo. E não vai passar. Isso, alguém que foi embora, alguém que morreu, separou, foi embora da sua vida, eu não aceito, aquilo não vai passar. Né? Algo pode passar de alguém voltar, mas vamos pegar hipoteticamente, né? Então, saber que uma coisa não tem jeito vai te cansar muito mais, vai te exaurir, porque a nossa essência faz um esforço adicional para te manter naquele padrão energético. Uhum. Porque não é natural a gente passar mal. Então, para eu me manter mal, eu tenho um gasto adicional. Sim. É mais ecológico esquecer, perdoar, entrar em homeostase, entrar em equilíbrio, ficar bom de novo. Se deixar naturalmente, vai ficar bom de novo. Mas por que não fica bom? Porque a minha mente, o meu padrão mental, eu não quero aceitar, eu não quero fazer, eu não isso, eu não aquilo, e eu não deixo ficar bom. Sem querer, né? No inconsciente. Sim, inconsciente. Eu não deixo ficar bom. E para manter um estado diferente de equilibrado, o nosso sistema gasta energia para manter o negócio errado. E aquilo vai cansar. Vai cansando. Então, você já sentiu assim? Que você já, com toda certeza, quando você está negando alguma coisa, né? Eu sempre falo que isso é um vício cerebral. O nosso cérebro, ele funciona para economizar energia,
né? E de uma certa forma ele vai fazendo um vício cerebral. Então, a gente vai entrando num padrão de cansaço emocional devido a diversos vícios que a gente vai adquirindo. E algo interessante que você falou, é muito do nosso cansaço emocional também, trazendo um olhar um pouco de neurociência para vocês, pessoas que são naturalmente ansiosas, ou pessoas que estão num quadro maior de ansiedade, também é muito natural desenvolver mais cansaço ou exaustão mental, né? Ao longo do caminho, ao longo da vida. Então você percebe que muitas vezes a pessoa melhorou de um padrão de exaustão mental, mas passou algum período e está de novo. Porque muitas vezes aquela pessoa já tem um padrão de ansiedade, né? E isso também contribui. E a ansiedade, aqui é importante vocês terem mais clareza, ansiedade é muito essa questão da preocupação, com a preocupação excessiva com o futuro, tá? Então, assim, é muito natural. E daí a nossa mente fica o tempo todo pensando, ok, mas como que eu posso fazer para não ter isso? Ou como que se eu fizer isso, eu vou entrar naquele padrão de novo? Então, se eu perder, pode ser que isso aconteça, né? Então, a gente nunca está muito no momento presente. E a gente está sempre nesse cenário. E isso também provoca um quadro de cansaço mental, de exaustão emocional muito forte. Então, o que a Adri está falando também entra muito nesse campo também. Então, o quanto é importante a gente ter clareza, né? Esse cansaço, ele é de um momento, né? De um momento muito particular, de uma mudança, de uma questão da minha maternidade, do meu período ali que eu tô com o meu bebê, ou é uma fase de mudança de trabalho, enfim, ou nós todos passamos um momento de cansaço emocional muito grande logo no começo da pandemia, né? A gente teve que mudar drasticamente a nossa rotina em uma semana. Em uma semana a gente teve que aprender a trabalhar em casa, a trabalhar com toda a família, ou se organizar de uma forma completamente diferente. No final do dia, percebo o quanto a gente estava muito mais cansada emocionalmente, mentalmente ali, né, Adri? E faz muito sentido isso que você está comentando. Deixa eu só, antes de você falar da palavra, eu quero só dar um oi para a Joana, para a Tati, para as meninas que entraram agora. A gente colocou aqui de 0 a 10 o quanto você está sentindo, né, emocionalmente aí, mais cansada, com mais essa exaustão mental. Sendo 0, tá relax total, e 10, a tampa da pressão tá ali, ó, estourando. Então, coloca aqui pra gente, compartilha, para que deixar isso cada vez mais vivo e a gente realmente trazer dicas e contribuir com vocês como a gente pode aliviar, tá? Então, isso é muito legal e sejam bem-vindos. Algo, Dri, que é muito legal, como você falou, tem situações que a gente nem percebe que está no cansaço emocional. E algo que a gente pode perceber, eu sempre falo, perceba a sua reação física. Às vezes a pessoa tá tão perdida que ela nem se percebe que está com essa exaustão mental, né? Então, assim, vocês que também estão aqui ou estão nos ouvindo depois, olhe para você e perceba se você está com muito esquecimento, né? Esquecimento recorrente, vem muito desse cansaço mental, cansaço físico, privação de sono, quando você está com muita irritabilidade e com muita vontade de chorar, né, por qualquer coisa. Também são alguns sintomas físicos e fisiológicos que mostram que a gente também está entrando nesse campo mais delicado. E tem um santo remédio, Andressa, que eu estava dizendo que uma das coisas que faz a gente cansar é o volume de coisas, né? O volume, quantidade mesmo. Duração em horas ao longo do dia, uma coisa que perdura dias, semanas, meses, é a intensidade da carga. Então, inicialmente, a gente fica em estado de alerta, porque, né, mudou alguma coisa, eu estou em alerta. Se resolve o negócio e tudo bem, o sistema lá de alerta não precisa mais, desliga e vida que segue. Mas, às vezes, não vai desligar no alerta, vai durar mais um pouco. Então a gente entra também na resistência de eu vou aguentar mais um mês, eu vou aguentar mais um ano. Só que é aquilo que eu estava falando, né? Quando não tem fim, aí entra a exaustão. Nessas situações, primordial a gente resgatar o senso de amor próprio. Uhum.
Porque é o amor próprio que vai dizer a hora de um banho, a hora de um chazinho, a hora de um suco gelado, a hora de parar, a hora de rezar, a hora de brigar. A hora de se acolher, né? A hora de se Aham. acolher, a hora de se cuidar. A Maravilhoso. hora de dizer, sai todo mundo daqui, fecha a porta. É o amor próprio que te mantém saudável, viva. Só que é um hábito cultivar o amor próprio. Raras pessoas sabem, assim, logo em casa. Vocês estão ensinando os seus filhos como cultivar o amor próprio deles? Então, até bíblico, né? De outras tradições também falam, ama ao próximo como a ti mesmo. Primeiro você tem que saber o que é se amar para poder amar alguém. Precisa saber como se cuidar para cuidar de alguém. Exato. Então, aquela situação, eu tô assim porque eu tô fazendo pelo outro. Sinto muito, você está fazendo mal pelo outro, porque ninguém consegue dar mais do que dá a si mesmo. Ninguém consegue dar para o outro mais ou melhor do que dá a si mesmo. Uhum. Então, quanto mais você cultivar o teu amor próprio, autoestima, autocuidado, melhor você vai poder cuidar de quem quer que seja filho, cliente, parente doente, amiga que precisa. Então, esse é o do amor próprio. Sim, colocar E limites, né? Quando você tem amor próprio, você aprende a colocar limites. Quando você aprende a colocar limites, você diminui um pouquinho a sua régua. Quando você diminui um pouquinho a sua régua, você não deixa, né, querer abraçar o mundo. E isso é muito importante, né, Adri? É muito importante para as pessoas terem clareza. Porque muito do nosso cansaço emocional é porque a gente também a gente não pede ajuda, né? Muitas vezes a gente não pede ajuda, ou a gente também acha que a pessoa sabe que eu quero ajuda, mas se a gente não externalizar, a Aham. pessoa não é. Então, são pequenas coisas, gente, e aquilo vai tomando uma proporção muito grande. Então, é muito legal que você falou sobre amor próprio. Oi, Rê! Aqui algumas pessoas já responderam, tá, Adri? Ó, a Tati e a Ludmilla também colocaram. A Tati falou que tá de 0 a 10, tá 6, e a Ludmilla 8. Então, realmente, como as meninas, e a Ludmilla também tá com foto de bebezinho. Então, também significa o quanto ela tá nessa fase, né, da maternidade, que realmente é uma fase onde a gente percebe que tem mais essa exaustão emocional, porque é um ciclo que depende muito da mulher, né? Então é muito comum a gente encontrar mães, né, nessa fase, nesse ciclo, com muito cansaço, com muita exaustão. E algo que a Adri falou é algo importantíssimo, que eu também falei em quem acompanhou na nossa live ontem, no autocuidado, é sobre amor próprio, é sobre ser gentil com você mesmo, é sobre olhar, é sobre aprender a se comparar, né? Então, quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a diminuir bastante aqui. Oi, Márcia! Tudo bem? Como vocês estão? Que gostoso tê-los aqui. A Regina, ó, Rei Shelley falou, eu com bebê de 2 anos. É uma fase muito, muito peculiar mesmo. Eu tava, antes, vocês não, quem não acompanhou, logo no começo eu falei que a minha fase onde tive mais exaustão e cansaço emocional foi ali quando minha filha estava com 5 meses e meio até 1 ano e meio, quando eu voltei, né, ao trabalho, e daí tinha que harmonizar, achar um equilíbrio nessas duas fases. Então foi uma época bem, bem difícil. Olha que lindo, a Richelle falou isso da Itália. Você está falando da Itália? Que delícia, que bom recebê-la aqui, viu? Que delícia. Então, Dri, até para a gente trazer algumas coisas assim, o que existe, né, hoje fora, que a gente consegue também ter mais clareza sobre o nosso cansaço emocional. Hoje eu sei que você também trabalha com uma terapia, que é o HQI, que acho que também deve ser novo aqui para as meninas, né? E como isso ajuda no nosso cansaço emocional? Fala um pouquinho sobre o HQI, como que isso contribui para a gente se olhar, né? Se acolher, entender um pouquinho sobre o que está por trás daquilo que a gente não enxerga, né? E realmente contribuir conosco. Ok. A HQI é uma técnica relativamente nova, a partir de 2008, né? Foi criada pelo professor Sérgio Secato. Ele foi paciente, né, da própria técnica, porque ele tinha depressão suicida.
Então foi bem complicadinho. Ele foi atendido com uma técnica de que ele gostou e a partir dela ele começou a estudar por que funcionava e criou a dele e acabou se curando com essa técnica. Ela é americana ou ela é uma técnica que nasceu aonde? Aqui em Campinas, Campinas, São Paulo, Brasil. O professor Sérgio Secato é daqui. Nossa, que interessante, eu não sabia. Então, como ele começou a juntar informações, né? A gente fala, canalizou, psicografou, né? A gente fala brincando assim, porque ele nem espírita não era, não é a questão. Aí ele começou a estudar por que os comandos verbais estavam mudando a mentalidade, as crenças dele, os sentimentos dele. Foi atrás de neurolinguística, foi atrás de física quântica, e chegou na física quântica informacional, que é uma área da física quântica que diz que tudo é informação. Então, resumidamente, é assim, não são os fatos da vida que nos cansam, não é a pessoa que está do nosso lado que nos cansa, não é a Covid, ou o Bolsonaro, ou o trabalho, né? Não é o de fora que nos cansa, é o nosso julgamento da coisa que está acontecendo que nos cansa. Porque a coisa sozinha, ela não tem poder de nos fazer nenhum bem e nenhum mal. É a nossa avaliação de que não estou gostando disso, não aguento isso, não queria isso, não é assim, eu não mereço, isso eu não quero, é injustiça. Né? Estou fazendo um brainstorm aqui. Agora não. Todas as rejeições que a gente tem, pequenas ou grandes, seja, não era agora que eu queria beber, eu não queria outro bebê, eu não queria trabalhar nesse lugar, que está lá no fundo e que a gente passa uma camada de glacê, de bolo decorado em cima, dizendo, não, gente, maternidade é uma bênção, eu amo meus filhos. Claro que ama, mas eu também Mas o quanto tá a com gente raiva. romantiza, né? A Isso, maternidade, quanto a gente romantiza as relações, quanto a gente romantiza o trabalho, é muito esse julgamento e essa expectativa, né, que vai sim. criando tudo isso que a gente, essa loucura mental que a gente vai vivendo. Maravilhoso. E aí que a gente faz? Em vez da gente ficar falando somente sobre isso, né? Falando, a gente pode, eu sou psicóloga de formação, a gente pode passar anos falando, pode atenuar, pode melhorar, pode ressignificar, pode. Porém, quando eu descobri a HQI, eu vi que é uma ferramenta que acelera as terapias. Porque nós vamos lá no. Vamos supor esse exemplo que eu dei, né? A gente vai lá no momento que você soube que estava grávida de novo, tendo um bebezinho de 4 meses no colo. Naquele momento que a mãe fala assim, eu não queria outro bebê agora. E que gera aquele... O que pode gerar nesse momento? Raiva, irritação, sentimento de ser injustiçada, Deus não existe, Deus não olhou para mim. Logo em seguida pode ver culpa, remorso, arrependimento, solidão, porque o marido não está cuidando dela. Vem uma lista de Lista de sentimentos. coisa. De estar E o sozinha, de não ter uma rede de apoio, o que vai ser Isso. dela, não é? E aí E o vai. que a gente faz? Engole o choro. Engole o choro, porque agora eu tenho outro bebê para cuidar, eu não posso passar mal. Então, o que vai acontecer? O teu sentimento vai ficar lá dentro. E o teu cansaço vai aumentar enormemente, porque o teu sistema vai ter que dar conta de manter os sentimentos negativos gerados e a demanda do dia a dia. Você vai cansar, e você pode adoecer, e você pode não estar 100%. Então, o que a gente faz com a HQI? A gente tem comandos que a gente vai lá no fato e deleta aquela carga emocional. Ai, Adriana, eu nem lembro mais. Minha irmã tacou um negócio na minha cabeça, rachou a minha cabeça, mas a gente era criança. Tá bom, mas a criança ficou sentida, né? Foi para o hospital, tomou ponto na cabeça. Teve Então nós alguma vamos carga, né? Teve alguma cicatriz emocional naquele momento. Sim, com A gente certeza. vai lá, deleta aquilo. Não tem nada a ver com a sua irmã adulta hoje, mas a criança não gostou.
estressou, espanou a criança pode ter começado a fazer xixi na cama, a criança pode ter tido rinite alérgica, várias formas de somatizar. E aí hoje aquela mulher toma antihistamínico, né, por causa da rinite alérgica, que começou numa briga com a irmã que quebrou a cabeça da outra. Então tá tudo interligado. E para nossa mente não existe passado, presente e futuro, é tudo hoje. Tudo hoje. Muito Então interessante. eu vejo uma grande aliada, né? Essa técnica é aliada, porque a pessoa passa por essa limpeza e vai num reiki, vai numa psicanálise, vai num RPG, flui, porque você tirou os núcleos mais pesados. Até para compartilhar com, né, quem está ouvindo a gente, eu fiz essa sessão com a Adriana ontem, né? Eu também não conhecia e adoro terapias breves. Eu acho que terapias breves realmente acelera, né? E vai geralmente ali no ponto de dor. E depois de realizar os comandos, a gente sente mais leve, sente de uma forma diferente. É muito interessante, né? Na hora que você vai naquele registro, você já nem lembra mais, fica ali no seu inconsciente. Então, assim, realmente ele te ajuda a parar, né? Dar uma aliviada mentalmente em algumas coisas que você nem sabe qual que é o núcleo do seu cansaço. Mas se ele é muito recorrente, enfim, ou o núcleo da sua ansiedade, da sua irritabilidade, da sua insônia, de diversos padrões que a gente vai tendo, né, Adri? Então, é muito interessante, por isso que eu gosto muito de terapia integrativa, porque e terapias breves, porque realmente traz esse despertar. Eu falo, parece assim, a gente desperta, a gente vive dormindo, numa dormência, né? E quando você faz esse tipo de terapias, nos ajuda a nos despertar. Então, o nosso intuito aqui para vocês é mostrar a quantidade de possibilidades que a gente tem de despertar, tá? Não é uma única solução para o cansaço emocional. Cada um tem que buscar aquilo que é mais confortável, que é mais leve. Eu sempre defendo muito sobre isso. A melhor terapia é aquela que é boa para você, que é confortável e leve para você. O que eu gosto de trazer aqui é a quantidade de coisas que existem, que são possíveis e que são maravilhosas quando a gente se permite, né, Dri? Eu acho que o mais importante nesse processo todo é se permitir. Quero também dar boas-vindas às meninas que entraram agora. A Eliane, Unhas com Esmaltaria, não sei o nome da pessoa, depois você deixa o seu nome aqui pra gente. A Richelle falou que é de Milão. Que coisa maravilhosa, viu? Muito bom. Meninas que entraram agora e não responderam, tá? De 0 a 10, o quanto vocês estão se sentindo cansadas emocionalmente. 0, relax total, tá ali só na aguinha de coco, sorrindo e plena, né? E 10, tá com a panela de pressão estourando. Passou perto, deu aquele chá, estoura. Então, de 0 a 10, o quanto vocês estão sentindo, né, esse cansaço emocional. Daqui a pouquinho eu também vou dar 3 dicas voltadas para a saúde emocional, o que a gente pode fazer para esse cansaço. E algo que é importante só para vocês também se olharem e se permitirem. Percebam se vocês estão com esquecimento, com muita... A Eliane já falou, 10. As meninas estão a pontos aqui. Perceba como vocês estão também fisicamente. O físico mostra muito pra gente. Porque muitas vezes a gente está numa dormência tão grande que a gente nem percebe que está entrando numa exaustão mental, num cansaço emocional. A gente nem percebe que a gente está precisando de ajuda, de apoio, ou de se acolher, de se permitir, né? Foi algo que a gente disse ali logo no começo. Dri, você faz mais algumas outras terapias? Você gosta de fazer algumas outras terapias voltadas também para esse autodesenvolvimento seu? Eu estou nessa busca desde acho que uns 15 anos de idade, eu estou com 56. Como diz aqui no interior, já fiz de um tudo. Muito com espírito curioso, né, de buscadora. Eu trabalho, como psicóloga, eu trabalho com pessoas com altas habilidades de superdotação. Então, esse meio é muito rico, porque tem gente com tudo quanto é tipo de talento e a gente troca muita informação, né? São pessoas curiosas por natureza. Neste momento, eu estou dedicada à minha formação da HQI Trovão. Estou Tá dedicada à uma minha chuva. formação. A gente vai ter que ir rapidinho, daqui a pouco terminar a live antes que derrubam a gente. Aqui Sim. nós estamos em Campinas, tá? Meninas que não sabem, a gente está em Campinas.
e começou o maior tempestade agora, mas vamos em frente. Vamos em frente. Outra coisa importante. Então, respondendo a tua pergunta, eu estou dedicada ao meu autotratamento, porque a HQI é uma ferramenta de autocuidado, então eu estou me cuidando e estou fazendo outra coisa interessante que eu também recomendo. No YouTube tem um monte de aula de dança, seja dança de salão, seja dança em forma de ginástica. Então, 15 minutinhos assim, com a roupa que você tá, tira o sapato e põe uma aula de qualquer pessoa lá e dança, já É recarrega. maravilhoso. E faz sozinha mesmo, sem ninguém ver, para você não ficar com vergonha de alguém e tal. Então, esses mimos por mim mesma. E eu já fiz em outros anos, esse ano não peguei para fazer, também recomendo. Pega um vidro, um pote, decora. É o vidro do amor próprio. Todo dia você faz alguma coisa por você mesma e só para você mesma. Não para filho, não para mãe, não para marido, não para trabalho. Uma coisa para você e por você. E escreve num papelito, né? Faz um papelito assim, um negocinho assim. Então, hoje eu pintei minhas unhas de preto. Eu sempre quis pintar unhas de preto e hoje eu parei para fazer isso. E bota a data e o que você fez por você. E põe no tal do pote. Ao longo de um ano, teoricamente, é para você ter 365 papeizinhos lá dentro. Aí você abre e vê o tanto de coisa que você fez por você mesma. Ou não, né? Você vai abrir o pote e vai ter 2. E bem... Isso é legal, isso é um bom termômetro para ver, né? Se você anda se cuidando Sim. ou não, se colocando em prioridade ou não. Sim. Porque são pequenas ações diárias, são pequenas mudanças diárias que geram um grande resultado lá na frente. São pequenas melhoras. É um degrauzinho de cada vez, é um passinho de cada vez. Sim. Que você vai indo rumo à tua melhor versão. Amanhã eu tô melhor que hoje. É um passinho que me faz estar melhor. Exatamente. É 1 grau por dia, né? Eu sempre falo pro pessoal, é 1 grau por dia. A gente tem que ter esse olhar, esse cuidado, a capacidade de sermos gentis com a gente, de se amparar. Esse é o principal significado do equilíbrio emocional. Então, eu tô achando muito bizarro esses trovões todos, porque quem não sabe, essa live a gente regravou, né, Adri? Porque a primeira live a gente não conseguiu fazer por questão de conexão, a gente travou e a gente falou assim, meninas, vamos regravar. E agora tá caindo a maior tempestade, que fazia anos que eu não pegava uma tempestade dessa, por exemplo. E não tá caindo a conexão. Essa live, olha, tá muito engraçada, assim. O que é questão de energia, né? Mas vamos terminar de falar sobre o cansaço emocional. E vamos só pra gente concluir, meninas, 3 dicas pra gente realmente trabalhar a questão. Muitas pessoas responderam, dá oi pra Tânia, nossa, eu não sei, acho que é Casbla, Line. Meninas, a gente até falou logo no começo de 0 a 10 o quanto vocês estão se sentindo exausta, tá? Para quem está com 10, de 8 a 10, que a gente sabe que já está numa exaustão muito grande, o que é interessante fazer? O nosso corpo, a nossa mente precisa de pelo menos 2 semanas. Estou trazendo um exercício de neurociência, ok? Então, 2 semanas para a gente conseguir se reequilibrar. 2 semanas para a gente mudar a nossa energia. Então, o que é importante nesse momento? Dormir. Tá? Principalmente as mães ali de bebezinhos, de crianças até 1 ano, que está com muita privação de sono, peçam apoio, criem uma rede de apoio. Não precisa ser com vô, com vó, de amigos e pessoas próximas, porque é importante a gente restaurar o sono. Dá uma olhadinha na sua agenda, muito provavelmente a tua agenda está sobrecarregada e você também está se cobrando muito, tem uma régua muito alta. Como a Adri falou, a gente precisa fazer o quê? Se cuidar primeiro, colocar em primeiro lugar as coisas. Então, se permita a diminuir um pouco a sua agenda, pedir apoio para você também começar a regular um pouco o seu sono. Você caiu?
Ah, tá, eu tô Eu liguei o aqui 4G. ainda firme. Vamos lá. Segunda questão da agenda, flexibilize a sua agenda, então, tá? Então é muito importante você flexibilizar a sua agenda. Dá uma olhada, porque você deve estar com muita coisa, tanto muito mais externa do que interna, e isso também vai cansando muito. Então, algo interessante para você flexibilize a sua agenda, se coloque nessa agenda também, algo muito importante, e peça ajuda. Né? Crie uma rede de apoio, peça ajuda, diminua a tipo de atividades. Por exemplo, se você cozinha todo dia e isso também está cansando, cozinha para 2, 3 dias ou peça comida, entende? Flexibilize. Não vamos em busca daquela questão de ser a mulher, a mãe perfeita. Fuja desse padrão. Porque esse padrão, ele traz muito mais ansiedade e cansaço mental e vai piorando o nosso estado, tá? Então, claro, por Posso favor, falar vamos sobre que a daí a gente já vai agenda, para os Andressa? finalmente. Agenda. Agenda, pessoas, usem uma agenda. Seja em papel, seja aquela do Google, escrevam o que tem que fazer. Eu estou falando assim, bem professoral, né? Porque tem muita gente que tem cansaço mental, porque diz assim, Só me dê um ok se vocês estão me ouvindo ainda, se eu não cair também. põe na agenda em Exato. papel ou na agenda Bom, finalizando eletrônica. aqui, porque realmente Seguimos. o tempo vai, o temporal vai nos derrubar. Foi um prazer tê-las aqui. Dri, deixa onde as pessoas podem te encontrar, sobre coisas sobre você. Ah, legal. Gente, o meu Insta é Projeto Quepardo, mas Legal. eu vou Quem deixar quiser, aqui meu pega WhatsApp. qualquer pessoa. E eu tô fazendo uma promoção, publiquei aqui. Sensacional. E é online, viu? Eu estou fazendo Então uma você pode estar em qualquer promoção. lugar do Promoção mundo de fim de que é ano feito. é E eu você super agenda indico, eu fiz, uma eu sessão para adorei. você Eu e também quero ganha deixar aqui outra meu para dar de contato para vocês. presente para Vocês já quem me você seguem ama. aqui na @relacionare, né? Você sabe que eu sou especialista em Online. saúde emocional. E também hoje eu estou lançando o meu curso digital. Então, quem quer, né, fazer o nosso programa de inteligência emocional agora, a gente já tinha online, tem digital, tinha online e tinha o presencial, e agora a gente tem o digital. Então é só correr lá no link da bio, né, e adquirir o seu programa de inteligência emocional, que vai te trazer muito essa reprogramação emocional para lidar também com o seu cansaço, com a sua exaustão, resgatar aquela criança interior, né? Quem é mãe sabe o quanto isso mexe com a gente nessa fase. Também fazer uma reprogramação para autocrítica, auto-perdão, para encerramento de ciclos. Para qualquer pessoa que tenha interesse e quer saber mais, só me mandar um direct que a gente vai se falando. Dri, muito obrigada, né? Hoje foi com temporal e tudo, e foi maravilhoso. Meninas, muito obrigada por ficarem conosco, por terem entrado. E estamos aqui à disposição. Um beijo grande e até a próxima. Gratidão, meu bem. Foi.